Ok, visualizar. Modo de tela cheia. Então, pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para ver noções de economia e finanças, que essa de longe é provavelmente a aula mais importante para quem está começando. Opa! Para quem está começando agora e não sabe nada ainda a respeito de finanças. E também para já começar a montar a carteira, já vai ter aqui uma boa parte que vai ajudar vocês. Para ser, isso aqui também tem um conhecimento muito bom, tá? Só que isso aqui, no geral, vai ajudar mais vocês na parte prática da vida do que realmente para a CE, porque a CE geralmente pega uns conceitos mais tranquilos daqui. E eu também, na montagem do slide ali, tentei pegar mais os conceitos que vocês vão usar na vida mesmo do que na CE, porque aqui o que vai valer mais é realmente a parte para montagem do trabalho, que vai ser um auxílio para a vida de vocês na hora de montar a carteira. Claro que no final eu vou deixar sugestões ali com o que estudar posteriormente, que aí vai puxar mais o conteúdo da CE. Mas vamos lá. Antes de tudo, a gente aqui vai ver uma coisa chamada capitalização simples e composta, tá? A capitalização simples, no que ela se baseia? Ela vai ser essa formulazinha aqui, que vai ser basicamente PV, que em bom português é o valor que a gente investiu, né? O N, que é o período de tempo, e o I, que é a taxa que vai ser aplicada nesse tempo. Basicamente, o que acontece? A capitalização simples e composta são os métodos que a gente usa para fazer algum investimento. Então, se, por exemplo, eu investo na poupança, esse dinheiro vai capitalizar de algum modo, seja simples ou composto. E é aí que entra essas duas. A capitalização simples, a principal característica dela é a seguinte: ela incide os juros em cima do tempo e do capital inicial apenas. Ou seja, se, por exemplo, eu faço um investimento de R$ 1.000 por 12 meses e ele me paga R$ 1.000 por mês. Ele bota ali R$ 1.000 por mês para mim. Ok, isso aqui não vai considerar os mil não, desculpa, os... Vamos dizer que ele bota R$ 100, eu invisto 1.000 e todo mês ele me dá R$ 100. Ele não vai considerar os R$ 100 que eu ganho todo mês para a taxa. Ele vai considerar apenas os 1.000 que eu investi. A capitalização composta, sim, ela vai considerar, mas isso aí a gente já fala daqui a pouco. Essa aqui é a fórmula básica, tá? Tipo, não, isso aqui nem decoreba tem que fazer, é literalmente um multiplica tudo. Não importa se é PV por I e depois por N, ou N por I depois por PV. Aqui a ordem dos fatores não altera o readuto, né? Então vocês podem fazer aqui, ó, na HP12 é literalmente multiplicação, tá? Não vai ter nenhum mistério, não tem, tipo, que usar nenhum botão especial. É só botar 1.000, que é o capital inicial, Enter, para ele decorar, 12, multiplica. Vai ter aqui o 1.000 multiplicado por 12, dá Enter de novo para salvar o resultado, e multiplica por 0,01, né? Que aqui no nosso exemplo é 1% ao mês. É importante dizer, a taxa, tanto em capitalização simples quanto composta, quando for fazer a fórmula bruta, assim, sem usar alguma técnica especial da HP, ela tem que ser tirada da porcentagem. Então, se aqui é 1%, vai ser 0,01, que vai dar R$ 120. Ou seja, aqui ele não considerou, por exemplo, que todo mês ele ganha, ele capitaliza mais, e aí vai incidir os juros em cima do valor inicial, mais o que rendeu? Não, ele vai considerar só os 1.000. Então, por exemplo, aqui, uma taxa de 1% ao mês, ou seja, todo mês ele ganha 1%. Vamos supor ali, né, se não me engano, 1% de 1.000 é 10. Então, se, por exemplo, no primeiro mês ele ganhou 10, a capitalização simples não vai considerar para a taxa, para o efeito dos juros, os 1.010. Ele vai considerar só 1.000 até o fim do título. O desconto comercial simples é basicamente a lógica contrária. Se a capitalização, a gente está multiplicando o nosso valor, né, acrescendo o nosso valor, nosso patrimônio, com a capitalização simples, aqui a gente está decrescendo ele, a gente está tendo um desconto no patrimônio, ou no título, ou enfim, na situação. Aqui vai ser exatamente a mesmíssima fórmula. A capitalização simples é muito tranquilo por isso. Ele basicamente é a mesma fórmula para tudo, só muda o uso. Como assim? Vamos voltar aqui, né? Aqui, a gente fez 1.000 multiplicado por 12, multiplicado por 0,01, que deu 120. Ok, ok. Aí, o que a gente faz? Esse valor é os juros, tá? Aqui, ó. O J é juros. Então, deu 120 de juros. Quanto que a minha aplicação ganhou no total? Fez juros de 120, mas o valor que tu vai recuperar é 1.120. Tu vai somar este valor nos R$ 1.000, ó. Valor inicial R$ 1.000, então 1.000 mais 120. Se fosse um desconto, tu só ia fazer o contrário.
tu perdeu, no caso, tu foi descontado 120. Então ia fazer 1.000 menos 120, que ia dar 880? Eu fiz o cálculo de cabeça, eu sou horrível com matemática, mas acho que é 880. Só ia descontar. E na capitalização tu vai aumentar, basicamente. Aqui, ó. Mesmo exemplo. Não. É outro. Os dados são parecidos, mas é outro exemplo. Então aqui, ó. A gente vai usar os mesmos dados que está aqui na questão. O cálculo vai ser exatamente a mesma coisa. Multiplica tudo. Tira, né, a porcentagem da taxa para poder fazer o cálculo certinho. E vai reduzir. Então, se a gente investiu 1.200 e perdemos 36, tivemos um desconto, no caso, a gente vai ficar ali com 1.164. Na HP é exatamente igual, eu não sei se, acho que eu não botei. Não botei aqui. Mas na HP o cálculo é exatamente o mesmo que esse aqui, tá? A única coisa que muda é que no final esse resultado vai ser diminuído do valor inicial. E se fosse, no caso de uma capitalização, seria acrescido, tá? Então vamos lá, revisando. Quando a gente tem a capitalização simples, aqui essa fórmula nos dá o valor dos juros, é o quanto rendeu aquele capital que a gente investiu, aquele dinheiro que a gente investiu. Para saber quanto a gente resgatou ao todo, se é uma renda fixa, por exemplo, a gente vai pegar esse 120, que é os juros, e somar no PV. PV que é o valor inicial, que é o capital que a gente investiu. Então a gente recuperou, a gente investiu 1.000 e ganhamos 1.120, com juros de R$ 120. Já se é o desconto comercial simples, ou desconto bancário simples, ou por fora também pode ser chamado, a gente só vai decrescer, né? A gente vai pegar ali, se fosse esse exemplo aqui mesmo, a gente pegaria 1.000, diminuiria 120 e teríamos o valor já com o desconto. Então, basicamente, é isso da capitalização simples. E agora, a composta. A composta, diferente da simples, vocês veem que aqui chama uma fórmula mais elaborada, né? Ela faz o quê? Vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei antes, de a gente investe 1.000 por 12 meses e todo mês a gente ganha R$ 100. Ok? Ok. Na capitalização simples, no final dos 12 meses, a gente ia receber o valor onde a taxa ia estar sendo aplicada, a nossa taxa, aquele I, aqui ó, opa, o I, ia estar sendo aplicado em cima dos R$ 1.000, sempre, até o final do período. Aqui na capitalização composta não é assim. Ela vai aplicar em cima do novo valor que a gente tem investido. Então, por exemplo, vamos supor que ele está numa renda fixa, que já faz esse reinvestimento naturalmente. Então, a gente tem lá R$ 1.000 que a gente investiu, e todo mês, até por 12 meses, eu ganho R$ 100. No primeiro mês, eu ganhei R$ 100. Ou seja, eu ganhei R$ 10, desculpa, era R$ 10 no exemplo. Eu ganhei R$ 10 no primeiro mês. Ou seja, a taxa agora, do primeiro para o segundo mês, não vai incidir em cima de 1.000, vai incidir em cima de 1.010. Ah, no próximo mês, rendeu, né, mais R$ 10, então agora ele me rendeu 20 até o segundo mês. Não vai mais, a taxa não vai mais incidir sobre os 1.010, agora é sobre os 1.020. E por aí vai crescendo, entendeu? Por isso que é o famoso efeito bola de neve. Ele aumenta conforme o valor que foi investido, mais os juros que está sendo reinvestido ali. Por isso tem esse nome, é o juros sobre juros também, que é basicamente isso. Aqui a fórmula já denota bastante, né? Que está sendo multiplicado a taxa, que no caso aqui a gente soma com 1 para ter o fator, e a gente potencializa ao período. Por isso que essa parte é diferente, que a gente só não multiplica tudo. E também aqui muda na fórmula, que é o seguinte, esse FV não é os juros, tá? Esse FV já é o valor final. Então, na capitalização composta, para saber o nosso rendimento total, a gente vai ter que fazer essa fórmula e pegar o FV e diminuir do PV. Ou seja, a gente vai tirar, vamos pegar o valor final que a gente recebeu e diminuir do quanto a gente investiu, para saber que a diferença é o rendimento. Então vai ser essa a diferença. Enquanto a capitalização composta, a simples, me desculpa, a simples, já dá o valor dos juros, a gente tem que somar no valor inicial para saber o nosso valor final. Aqui é o contrário, a gente já vai ter o valor final, a gente tem que diminuir do capital inicial para poder saber quanto que a gente tem de rendimento. Perfeito? Aqui na HP, ó, eu não botei aqui ainda, que é a solução da fórmula normalmente, é como se fosse fazer no caderninho, né? Mas na HP, essa fórmula aqui é super simples. Inclusive, até nem tem que saber dessa fórmula se tu tem uma HP 12C, tá? Essa fórmula aqui tu pode esquecer total. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada teclas especiais aqui. Quem viu já a aula extra sabe do que eu tô falando, já sabe fazer isso aqui. Mas o que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos pegar esse exemplo, que ele é bom.
Tem uma capitalização composta, onde a gente vai investir R$ 1.000 por 12 meses, com uma taxa de 1% ao mês. Vocês viram que aqui tem 12 meses e aqui está 1% ao mês. Ou seja, não tenho que transformar mês em ano em mês, não, nada disso. Já podemos fazer direto. Então, na HP12C, o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar lá 1.000 e apertar CHS, que é Change Signal, ou mudar o sinal, né? E vai ficar negativo esses 1.000. Por que é negativo, Lucas? Porque como o dinheiro está sendo investido naquela aplicação, ele está saindo do teu bolso, está deixando de usar ele para outra coisa, para usar ali. É como se tivesse um desconto da tua conta, entendeu? Pensa que tem R$ 1.000 na conta e tu investe. Esses R$ 1.000 estão no investimento agora, não estão na tua conta corrente. Então, é menos aqui, tá? E para isso a gente aperta o CHS. Agora que ele já está com o sinal negativo, a gente vai apertar o PV, que é para dizer para HP12C, ó, HP12C, esse é o valor que eu investi. Ok? Ok. A gente vai digitar 12 e apertar N para dizer que esse é o nosso prazo. E 1 no I por causa que, se é 12 meses, 1% ao mês, a taxa está certinha com o tempo. E vai nos dar aqui o FV de 1.126,83. O que é um valor maior do que se fosse na capitalização simples, né? Que eu só multiplico tudo. Seria aqui, né, R$ 1.120. Agora aqui é 1.126, ou seja, aumentou em R$ 6,83. Ah, Lucas, é muito pouco. É muito pouco nesse exemplo, mas vamos pegar outros números, vamos pegar outros valores que vocês vão ver a diferença que essa maravilha aqui faz. O desconto racional composto, tá? Ele basicamente tem essa fórmula aqui que vocês estão vendo, que é assim chatinha de lembrar, mas a lógica é a mesma coisa, tá? Na HP12C vocês podem usar o cálculo como se fosse esse cálculo que eu mostrei para vocês, e no final só reduz o rendimento. Então vamos pegar aqui o exemplo, um título de 1.200 é descontado uma taxa de 1% ao mês em 3 meses. Qual que é o valor do desconto e do título descontado? Então esses são os nossos dados, né? O cálculo aqui na mão é esse aqui, para quem quiser ver depois. E na HP12C a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que vocês estão vendo, né? 1.200, muda o sinal, porque é PV sempre muda o sinal. Bota aqui 1I, que é a taxa, 1%, por 3 meses. O valor final vai dar 1.236, que é o nosso valor descontado. E agora que a gente já achou o valor descontado, a gente tem que tirar o valor presente. Então a gente vai botar aqui, ó, vai dar um Enter nesse resultado, 1.200 menos, ou seja, o título foi descontado em 36,36. Entenderam? A gente vai pegar aqui 1.200, diminuir dos 36, e vamos ter o valor do título descontado. Esse valor é só para a gente ter a referência do rendimento. Porque, como eu disse, o juro simples, a capitalização simples, ele nos dá o valor do juro e a capitalização composta nos dá o valor final. Então, esse aqui é o valor final. A gente vai reduzir uma vez o 36,36 e depois vamos reduzir de novo. Porque a gente vai tirar o rendimento e depois vamos diminuir ele como é um desconto. Alguém não entendeu isso? Todo mundo pegou até agora? Acho que todo mundo entendeu. Então, qualquer dúvida, podem colocar aí no Viva Voz, não tem problema nenhum. Agora que a gente sabe o que é capitalização simples e composta, a gente vai fazer o seguinte. Existem duas taxas que a gente vai usar de diferentes formas, que é a taxa proporcional, que é voltada para capitalização simples, e a taxa equivalente, que é para capitalização composta, tá? O que é a taxa proporcional? Vamos primeiro por ela. Ela vai ser usada na capitalização simples e ela é basicamente aquela lógica de, putz, se eu tenho aqui um investimento que rende 12% em um ano, então ele rende 1% ao mês. Porque eu tenho 12 meses, 12 dividido por 12 vai dar 1. Correto? Correto. Taxa proporcional é isso aí mesmo. Aqui, ó, 12% ao ano, qual seria a taxa mensal? 12% dividido por 12, que dá 1%. É literalmente isso, não tem o que inventar, a taxa proporcional é só isso aí mesmo. Ah, agora tem 1% ao mês, quanto que é no ano? Multiplica, quantos meses tem um ano? 12, 1 sobre 12. É só isso, tá? Por quê? Porque na capitalização simples, como eu disse antes e repito aqui, ela incide os juros, incide a taxa,
em cima do valor inicial apenas. Então só ele importa. Eu não tenho que fazer mais nada. Então aqui não me importa se o rendimento é ao mês, é ao ano. Não, o que me importa, basicamente, é qual o valor investido. Por isso que eu posso tranquilamente fazer essa lógica de, ele rende 12% ao ano, um ano tem 12 meses, 12 por 12, 1% ao mês. Eu posso fazer isso aqui. Na capitalização composta, isso aqui só não dá certo, tá? Isso aqui não vai fechar. Vai sempre ter uma diferença. Por quê? Agora vamos para a taxa equivalente, que essa sim é usada na capitalização composta. Ó. Taxa proporcional é o feijão com arroz aqui, né? Vocês vão usar isso aqui só em capitalização simples. Eu já vou adiantar uma coisa meio triste para vocês, tá? Mas investimento no Brasil, renda fixa, nenhum usa capitalização simples. É tudo capitalização composta. Então, isso aqui é muito lindo de ver, mas embora seja fácil, a gente não vai usar. É meio triste, mas acontece. Taxa equivalente, que é para capitalização composta. É só a título de curiosidade, tá? Captação simples é muito utilizado nos Estados Unidos, inclusive no equivalente do tesouro direto deles, né, que é o chamado Treasury americano, eles usam sim essa taxa aqui, se tu quiser, tu pode usar. Agora, no Brasil não tem como, por causa que é tudo captação composta. A taxa equivalente é a que a gente vai usar na captação composta. Por quê? Porque a captação composta, ela tem aquilo, a taxa de juros sempre vai incidir em cima do valor do capital investido, mais o que é reinvestido do rendimento. Então, como eu disse, se eu invisto R$ 1.000 por ano, e todo mês, por um ano, 12 meses, e todo mês eu ganho R$ 10, no primeiro mês, 1.010, correto? Correto. A partir do primeiro mês não incide mais aquela taxa de juros em cima de 1.000, incide em cima dos 1.010. E aí vai ter lá no segundo mês 1.020, que deveria ser, vai ter ali, sei lá, 1.021. Pô, beleza, agora vai incidir em cima dos 1.021, que vai continuar girando e fazendo o efeito bola de neve, como é conhecido. Aqui para fazer a taxa equivalente, a gente tem duas formas de fazer na HP, eu mostrei no vídeo lá também. Mas a principal é que, sinceramente, eu acho mais rápido até, se vocês estão fazendo uma questão muito elaborada, que tem que usar aquelas teclas especiais da HP, é essa fórmula aqui, tá? A outra forma eu acho muito mais indicado fazer para quando vocês só querem saber logo a taxa equivalente. Se quer só saber a taxa equivalente, ótimo, usa aquela que vai ser melhor. Agora, se vocês querem fazer uma questão mais complexa, essa aqui é mais tranquilo de usar. Vocês vão fazer o quê, ó? Vocês vão pegar a taxa, vão dividir ela por 100, aqui eu já considero que está dividido, tá? Por isso que não tem nenhum /100. Vão somar com 1. Somou com 1, vocês vão ter o quê? O que a gente chama de fator, que é 1 mais a taxa, que já está tirada da porcentagem. Vocês vão elevar isso pela diferença do seguinte, do prazo que vocês querem transformar pelo prazo que vocês têm. Como assim, Lucas? Vamos supor que eu tenho uma taxa aqui num título de capitalização composta que ele rende, vamos supor, o rendimento dele é ao ano, 12 meses, ok? Ok. Porém, eu vou deixar ele girando ali por 24 meses, ou seja, 2 anos. Ou seja, o prazo que eu quero é 24 meses, mas o prazo que eu tenho é 12, porque ele rende ao ano, mas eu vou deixar por 2 anos. Então eu vou fazer 24 dividido por 12 para depois fazer o fator e elevar a esse número. Entenderam? Todo mundo tranquilo? Ah, Lucas, e por que tem menos 1 e depois multiplica por 100? Então, quando vocês fazerem essa elevação aqui, essa potenciação, vocês vão ter o fator da nova taxa. Para tirar do fator é só fazer o processo reverso. Se para botar vocês dividiram por 100 e somaram com 1, aqui vocês vão fazer o contrário. Vocês diminuem de 1 e multiplicam por 100. E vai ter a nova taxa. Aqui, ó, melhor exemplo. 2% ao ano, qual que é a taxa equivalente? Ao mês. Olha só. O 0,12, porque eu fiz 12% dividido por 100, para tirar essa porcentagem. E aqui vai ficar um mais 12, elevado a 1 por 12. Por quê? O prazo que eu quero saber é um mês. Ao mês, ó, um mês. Qual o prazo que eu tenho? 12. Eu tenho 12 meses em um ano, ó, ao ano. 12 meses. Qual a taxa equivalente ao mês? Ao mês é o que eu quero. Eu quero um mês só, dos 12. Então, 1 dividido por 12. Aqui a gente já fez o fator, 1,12, elevado a 0,08, que é o resultado dessa divisão.
e depois a gente só tira do fator, ó, menos 1, 1,01, menos 1, 0,01, multiplica por 100, 0,95. Vocês notaram aqui uma coisa que, lembra no exemplo anterior da taxa proporcional? Foi esse mesmo exemplo aqui? Quando eu fiz 12% do ano para o mês, deu 1%, correto? E aqui deu 0,95, deu menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre, quando tiver a mesma ocasião, 12% ao ano, eu quero saber ao mês, a taxa equivalente é maior. A taxa equivalente é maior, não, desculpa. A taxa proporcional é sempre um pouquinho maior que a taxa equivalente. A taxa equivalente é sempre um pouquinho menor. Então, lá foi 1%, aqui 0,95. Se eu pegasse outro exemplo, daria a mesma coisa. Acho que até tem outro aqui, se não me engano. Não. Aqui sempre vai ser menor. A taxa equivalente sempre vai ser tipo 0, alguma coisa, um pouquinho menor. Não vai ser a mesma coisa. Na HP12C, vocês poderiam fazer aqui, eu já expliquei isso na aula extra, vocês botariam 12 como a taxa, 1 sobre N e 1 como PV. Esse 1 PV é só para ter algo para preencher. Aí vocês vão ter o novo valor final, bota 12 sobre N para pedir ao mês e vai te retornar certinho quando vocês apertarem o I. Eu explico isso melhor na aula extra, tá? Não vou me alongar muito aqui, até porque a gente tem só 1 hora de aula. E, opa, pode ter mais um exemplo? Não. Ah, tá. Aqui é o exemplo inverso, tá? Se antes eu tinha 12 ao ano e quero ao mês, aqui eu tenho 1% ao mês e eu quero saber ao ano. Então, aqui só muda as coisas, né? Se eu tenho 1% ao mês, é o prazo que eu tenho, ou seja, 1 no divisor aqui. Mas eu quero ao ano. Ao ano tem 12 meses, então vou fazer 12 dividido por 1, que é 12, né? Mas aqui eu botei só para vocês acompanharem certinho na hora de estudar, tá? Não se perderem, botei passo a passo bem de boa. E vocês estão vendo também que aqui, quando foi aumentar, aumentou um pouquinho mais, né? Se fosse 1% ao mês na proporcional, seria 1% multiplicado por 12, 12%. Aqui deu um pouquinho a mais. Então a regra sempre é essa: quando vai diminuir, diminui um pouco a mais, aumentar, aumenta um pouco a mais. É sempre essa lógica. E aqui no método da HP12C também, mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho de parte macro aqui. Taxa básica de juros da economia, taxa Selic. Eu vou dizer para vocês o seguinte: cuidem muito bem quando alguém só falar, sem contexto nenhum, a palavra Selic. Por quê? No Brasil, a gente tem 3 Selics diferentes. Então é muito tranquilo de alguém se confundir. Que é o quê? A gente tem a Selic Meta, a Selic Over, e a gente tem o Selic, que é a sigla para Sistema, aqui, S de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Eu já vou explicar o que ele é melhor, tá? Mas vamos se atentar aqui aos outros dois, tá? A taxa de juros. Vamos se atentar a essas taxas primeiro. A taxa Selic, a taxa Selic Meta, que é a que vocês sempre veem sendo divulgada pelo Copom. Ah, não, a Selic baixou 0,25. Que taxa é essa? É a taxa Selic Meta. Onde, basicamente, ela vai ser a referência para as outras taxas do Brasil. Ela é tipo uma taxa mãe. Ela manda, filho obedece. Então, a taxa Selic caiu 2%. Tá, então as taxas de empréstimos vão cair 12% também. E, além disso, a taxa Selic, não sei se vocês sabem, mas é também utilizada como indexador de contratos. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a gente tem um contrato de aluguel. Ele é reajustado conforme a Selic. Então, se a Selic aumenta, tu paga mais. Se a Selic diminui, tu paga menos. No mercado imobiliário não é bem assim que funciona, mas eu peguei só de exemplo para vocês entenderem, tá? Quando tem algum contrato com pagamentos de... Ah, tu vai pagar 0,5% mais a Selic ao mês. Se a Selic baixa, tu vai pagar menos. Se a Selic aumenta, tu paga mais. É basicamente essa a lógica. Já a taxa Selic Over, ela tem como referência a taxa Selic Meta, como dito antes. Porém, aqui eu vou ter que dar um contextozinho para vocês, tá? É o seguinte: os bancos, por determinação do Banco Central, eles não podem encerrar o dia no negativo, tá? Então é impossível um banco ter no caixa menos 1 centavo, ou mais que isso, entendeu? Não é possível, não pode. É meio que contra a lei, basicamente. Contra a determinação do Banco Central. O que os bancos fazem para combater isso? Aí, outra coisa, se o banco tem muito caixa, ou seja, tem muito dinheiro que está parado,
o banco não está realmente movimentando muita coisa. O banco está com dinheiro parado. Para eles é ruim. Eles querem que o banco esteja sendo, eles querem que o dinheiro esteja sendo movimentado. Então, o que acontece? Quando eu termino ali o expediente, né? A hora que fecha os atendimentos e tudo mais, geralmente umas 4, 4 e meia. Peraí. Geralmente umas 4, 4 e meia ali. O que acontece? Os bancos, vamos supor que a gente tem dois bancos, o banco A e o banco B. O banco A está com um negativo em 500 mil reais. E aí ele está desesperado, porque ele não pode fechar o dinheiro negativo. E aí vai lá o banco B e fala, putz, irmão, então tô com 1 milhão de positivo. Fazer o seguinte, eu te empresto 500 mil, te empresto sim. Mas o negócio é o seguinte, tu vai me devolver com um jurinho a mais, tranquilo? Não, tranquilo, né? O cara não vai recusar. E vai lá e fala, tá, qual vai ser o juro? Não, o juro vai ser a Selic meta. Aí vamos supor que a Selic meta tá em 10%, vamos inventar, tá em 10%. Aí o banco A fala, pô, 10% é muito alto para mim. Vamos fechar essa brincadeira no 9% e ninguém fala nada? Ah, vamos, beleza. Então eles fecham em 9%. Lucas, mas a Selic meta não é 10? Sim, é. Mas vejam bem, ela foi usada de referência para chegar na taxa negociada no negócio deles, entendeu? Ou seja, a referência foi 10, mas eles chegaram na conclusão de que vão fazer a 9. 9 para 10 não é uma diferença grotesca. É um para mais, um para menos. Então, a Selic Over, e claro, isso aí não acontece só no banco A, banco B, acontece no banco C até o Z, acontece com todos os bancos ao mesmo tempo. Então, a média, a taxa média dessas negociações é a taxa Selic Over. Ele usa como principal referência a taxa Selic Meta, mas o que de fato acontece na negociação vai ser a Over, vai ser um pouquinho mais, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, sempre nessa média. E outra coisa importante, isso aí que o banco faz, né, de pegar dinheiro emprestado e tal, é o que a gente chama de operação compromissada. Como assim? Eu vou lá e eu sou o banco A, que estou precisando dos 500 mil, e tem o banco B, que tem 1 milhão em caixa. Eu, banco A, vou lá e compro do banco B um título público federal, que é basicamente os títulos do Tesouro Direto, tá? Compra um título público federal, a gente vai ver mais disso na próxima aula, não se preocupem. Compra lá o título público federal, e aí no outro dia vai vender de volta para o banco B. E aí nesse, com banco, para vender de volta com o banco B, vai ter os juros. O negócio é, eles podem fazer essa negociação, essa operação compromissada, né? Por que o nome é compromissada? Porque eu estou comprando o título público federal do Banco B, mas estou prometendo que vou vender no outro dia. Por isso é um compromisso de eu vender depois. Por isso o nome é operação compromissada. E tem também a operação compromissada reversa, mas essa a gente deixa abaixo. Quando essa negociação é com um título público federal, sim, a taxa Selic Over é a média dessa negociação. Quando é um título privado, por exemplo, um CDB, aí vai ser a taxa DI, que também é muito próxima da Selic e já é a próxima que a gente vai falar, se eu não estou enganado. Mas é isso. A taxa Selic Meta, recapitulando, é a taxa que vocês veem na TV falando, ó, a taxa Selic caiu 0,5, caiu 0,25, caiu 0,1000%, e agora tá todo mundo em causa. É basicamente isso, e ela é usada de referência para as negociações interbancárias com títulos públicos federais. A média dessas negociações vai ser a taxa Selic Over. Compreenderam? Beleza. O DI, que é Depósito Interbancário, ou CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é exatamente a mesma lógica que eu expliquei da taxa Selic Over. Banco não pode fechar a caixa no negativo, então eles fazem operações compromissadas entre si, lastreadas em título público federal ou títulos privados. Lastreada é um termo muito bonito para dizer que aquilo é a garantia deles, tá? Então, basicamente ali, o Banco A compra um título público federal ou um título privado, como por exemplo um CDB, e vai vender para o Banco B em algum outro momento, acrescido dos juros. Ok? Ok. Quando a garantia, quando esse título é um título público federal, é a taxa Selic Over que ele vai utilizar.
Ele vai entrar aqui na taxa Selic over, tá? Vai entrar naquela média de negociações dos títulos públicos federais. Se for um título privado, como por exemplo um CDB, aí entra aqui no DI, depósito interbancário. Por isso até que o nome é depósito interbancário, entre bancos. E eu não posso desenhar aqui, mas eu gostaria muito de ter um pincelzinho para poder ficar fazendo desenho aqui no quadro. Enfim. Geralmente, tá, o CDI, aqui eu botei só DI, mas o nome mais bonitinho é CDI. O CDI é basicamente sempre a mesma coisa que a Selic, 0,10 para mais ou para menos. Geralmente agora eu tenho visto sendo para menos, tá? Então, tipo, a Selic agora tem 10,25, né? Se não me engano? Tá em 10,25, eu acho. Se tá em 10,25, então o CDI deve estar nos 10,15, porque é 0,10 a menos, entendeu? 10,25 a Selic, 10,15 o CDI. É sempre assim, não muda muita coisa. Até porque esse aqui é o principal indicador da renda fixa, tá? CDB, LCI, LCA, esse aqui é o indicador supremo da renda fixa. Todo mundo usa o CDI de comparação. E não a Selic, porque geralmente indexam já ao CDI e não a Selic, a maioria dos títulos, tá? Por isso que no mercado privado é mais utilizado o CDI. Nos títulos públicos federais é a Selic. Mas é basicamente a diferença mínima, tá 0,10. Ninguém leva muito, tipo, ai nossa, não vou investir porque é 0,10. Não, ninguém liga de verdade. 0,10 e nada vai ser a mesma coisa, tipo, para um ano, por exemplo. E agora a gente vai falar do seguinte. Eu até agora nas aulas eu tinha usado o termo inflação, ou quando eu falava IPCA, eu utilizava IPCA vulgo inflação. Agora que eu vou explicar isso para vocês, eu só vou falar IPCA, tá? Eu nunca mais vou falar inflação. Mas lembrem sempre, IPCA é a mesma coisa que a inflação. O que é o IPCA? IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é basicamente a inflação oficial do Brasil, que é calculada pelo IBGE, tá? Inclusive, para ver a inflação do Brasil, vocês podem só digitar IPCA IBGE, que vai aparecer ali no Google o site do IBGE mostrando qual é o IPCA do mês, dos últimos 12 meses, do mês anterior. E se eu não me engano, não lembro se é no Calculadora do Cidadão ou no site do IBGE que tem a calculadora do IPCA. Tu bota, tipo, R$ 1.000 há 5 anos atrás, vale quanto hoje? E ele faz, tipo, essa redução já pra ti, é bem bacana. Até posso deixar depois o link se vocês me lembrarem, que senão eu vou esquecer. Mas enfim. Como é que ele é calculado? Ele basicamente ali, ele é calculado com base no consumo das famílias que vivem em regiões metropolitanas, então, por exemplo, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, Porto Alegre, né, pessoal que vive nessa área, e ganha de 1 a 40 salários mínimos, famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, tá? Que é mais ou menos a média do pessoal, da maioria da população brasileira, tá? Claro que tem gente que ganha mais que 40, tem gente que ganha menos que 1, mas na média a maioria do pessoal está ali. Então o IPCA nada mais é do que a inflação oficial do Brasil, que é uma média da inflação de cada família que ganha entre 1 a 40 salários mínimos. Aí alguém pode me dizer algo, por exemplo, Lucas, estão dizendo que o IPCA está caindo, mas eu sempre estou pagando mais caro nas coisas. Então, gente, é porque o IPCA, ele é a média, ele não é a inflação de cada um. Não ironicamente, cada um tem uma inflação. Eu tenho uma inflação diferente do Laubert, que tem uma inflação diferente da Camille, que tem uma inflação diferente da Carol, que tem uma inflação diferente de todo mundo. Só que na média, a gente sempre está próximo do IPCA. Então, sei lá, se o IPCA tem 4%, a minha talvez esteja em 4,20, talvez 4,40. A diferença não é tão gritante. Claro que depende da região, do estilo de vida, depende de muita coisa. Mas, no geral, cada um tem a sua inflação, mas a gente mede para investimentos e para planejamento financeiro sempre IPCA, tá? Porque ele é o oficial, ele é o que mais impacta na nossa vida. E aqui, como vocês veem também, ele demonstra a variação dos preços no varejo. Por quê? Porque vamos supor o seguinte, tem uma loja de um mercadinho, né? Tem um mercadinho de seu Zé. E aí o seu Zé, ele compra arroz, feijão, lentilha, e ele tem, por exemplo, um fornecedor, né? O seu Zé tem ali um fornecedor de arroz. Quando ele compra do fornecedor de arroz, ele está comprando no atacado, ok? No atacado. Aí seu Zé compra e bota no mercadinho dele, onde eu, tu, tua mãe, tua família, teu pai, todo mundo vai comprar o arroz. Isso aqui é o varejo, tá? Ou seja, o IPCA impacta no atacado nem fudendo, impacta aqui no varejo, ok?
No atacado já tem outro índice que sim impacta mais, mas no varejo, que é como se fosse explicação mais curta do que correta, como se fosse uma segunda linha de frente no processo de consumo. A pessoa compra do fornecedor no atacado, a gente vai lá e compra dessa pessoa no varejo, e nós compramos para nossa casa para fazer o que a gente bem quiser com aquele produto. E perfeito? E deflação aqui também, quase que eu esqueço. A deflação é o seguinte: se o IPCA é inflação, a deflação é quando é negativo. Acontece, Lucas? Acontece. É bem raro, é bem difícil, mas acontece. Acho que o último período que aconteceu mais seguido, assim, que tipo, mais de um mês aconteceu, acho que foi lá perto da época das eleições, uns meses antes das eleições, que durante 3 meses seguidos foi deflação, né? No caso, foi períodos de inflação negativa, por causa que, eu não lembro de cabeça, mas se não me engano foi porque tinham zerado o IPI na gasolina, nos combustíveis. Se não me engano tinha sido isso. Mas basicamente é o seguinte, é raro de acontecer, tá? Não, não é nem um pouco comum. E isso eu digo em meses, tá? Em ano, acho que eu não lembro de um ano que teve deflação enquanto eu tava vivo, tá? E eu sou de 2000, então antes disso aí é outra história. E vamos agora pro IGPM também. Quem tinha geografia na escola deve ter ouvido falar desse cara aí. Que é como se fosse, como eu disse, o IPCA, ele é o índice de preços no varejo. No atacado é o IGPM. Ele não é o índice oficial da inflação no Brasil, tá? Ele é calculado pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. E ele mede no atacado. Por quê? Porque o IGPM nada mais é do que ele é um amontoado, ele é um mix de outros índices junto dele, tá? Por isso até que é IGPM, porque aqui, ó, ele é composto por IPA, onde ele tem 60%, que são os preços no atacado. Então é por isso, ó, que no atacado ele impacta mais, ele é mais impactado. Porque 60% dele tá nele, tá no atacado, não tem o que dizer. 30% tá no IPC, índice de preço ao consumidor, padrão. E o INCC, que aqui é mais para a parte da construção, setor de real estate, não é grandes coisas, mas é onde impacta mais também, nos índices em geral. Então, por ele ter esse mix aqui, ele acaba sendo mais impactado no atacado do que o IPCA. Valor presente líquido, aqui essas duas são as inflações, tá, do Brasil. Essa aqui, a IGPM não vai ser tão usada, a gente sempre vai usar de parâmetro. Quando a gente falar, reduz a inflação, é o IPCA, a gente está falando de IPCA, não, nunca que a pessoa só fala inflação é IGPM. A não ser que a pessoa especifique, eu quero que tu desconte o IGPM, aí a gente pode ver. Mas se falar só inflação, é sempre IPCA. Vamos agora para o que é o valor presente líquido, ou VPL, né? Isso aqui vocês vão usar bastante. Peraí. Perdão, a garganta tá meio ruim hoje. O valor presente líquido, vocês vão usar isso aqui em fluxo de caixa, tá? Para fazer o cálculo do fluxo de caixa na HP ou na mão, recomendo o HP, mas se quiser fazer na mão, a lei vão ter, né? E ele basicamente é o valor que. Como é que eu vou explicar isso? Ele determina o valor presente dos pagamentos futuros descontados a uma taxa. Então é mais ou menos o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou investir num negócio. Meu amigo. Sabe aquele teu amigo com uma ideia maluca? Ele chega e fala: irmão, vamos abrir uma loja aqui. Eu sei que tem 300 outras lojas disso na cidade, mas vamos abrir uma porque vai dar certo. Preciso de milão, preciso de R$ 1.000. Tá, tu dá R$ 1.000 pro coroa, né? Aí ele vai e te fala: ó, negócio é o seguinte, vai te render de caixa nos primeiros 3 meses aqui, ó. R$ 100, R$ 100 e 150. Maneiro. Só que o lance é o seguinte, que vocês não estão pensando ainda. Esse valor é diferente em cada mês. Por quê? Quando eu botei 1.000, a inflação era uma. Quando eu botei 100, a inflação era outra. Quando eu ganhei o outro 100, a inflação era mais uma. E quando eu ganhei o 150 no terceiro mês, a inflação era outra totalmente diferente. Então, eu tenho que trazer isso tudo para o valor presente antes de investir o 1.000. Eu tenho que fazer como se fosse assim, ó. Vamos supor que eu tenho 150 no terceiro mês e os R$ 1.000 que eu vou investir. Eu tenho que trazer os R$ 150 para a inflação de 1.000. Basicamente é isso que eu vou tentar fazer. Porque isso é como se fosse um planejamento. Já está prevendo, tá? Esse 150, eu não sei qual a inflação daqui 3 meses, mas eu sei quanto é agora. Então vou usar o de agora como parâmetro de comparação. E aqui a gente tem um exemplo disso, tá? De como fazer na HP.
é aportado o investimento de R$ 500, e aí que gera o seguinte fluxo de caixa em 3 anos, né? No primeiro 150, no segundo 200 e no terceiro 150. Além disso, a taxa mínima de atratividade do investidor ao investir é de 20%. O que é a taxa mínima de atratividade? É uma taxa super arbitrária que qualquer pessoa pode colocar, tá? Então, se eu quiser falar assim, virar e falar, eu não invisto nesse negócio, a não sei que ele me retorne 20%. Eu posso. Eu não invisto nesse negócio, a não sei que ele me retorne 1%. Também posso. Então, essa taxa aqui, quem define é o investidor, tá? Aqui eu botei 20 só para a gente poder fazer a atividade. Na HP, a gente vai fazer isso aqui, ó. Para quem não viu o aula extra da HP12, eu vou tentar dar uma resumida aqui. E meu cachorro começou a latir. Espero que vocês não estejam ouvindo. Os R$ 500 que eu investi, CHS, porque é um valor que está saindo do meu bolso, está sendo a conta corrente para esse investimento. Nós vamos usar aquela tecla G, que é a tecla azul, né? E botar CFO. Por quê? O CFO, ele nada mais é do que o valor inicial aportado. Então, inicialmente, eu botei 500. Tranquilo? Tranquilo. Ganhei quanto no primeiro ano? R$ 100. R$ 100, G, CFJ. CFJ é a tecla que a gente vai usar para fazer os fluxos de caixa que vem entrando. Então, no primeiro ano eu recebi R$ 100. Ok, CFJ. É o primeiro fluxo. O segundo foi 150 e o terceiro foi 200. Eu botei errado aqui, não botei? Botei errado, né? Ai, meu Deus, Lucas. Botei errado aqui. Mas enfim, quando vocês forem fazer, tá? Usem estes valores, por favor, porque eu botei errado. Peço desculpas. Quando eu mandar o slide, eu vou atualizar isso aqui, inclusive esse valor, tá? Então não se preocupem com isso. Mas aqui, usando esse exemplo, o resultado foi negativo. O meu valor presente líquido foi de 196,76 negativo. Ou seja, se eu botar R$ 500 nesse investimento, eu vou ter prejuízo. E pior, ele não vai nem se pagar. Ele não vai se pagar, e além de não se pagar, eu vou perder quase R$ 200. Então, essa é a lógica da interpretação do VPL. Agora a gente vai para a taxa interna de retorno, ou a TIR, que é Internal Rate of Return. Na HP vocês veem ela como IRR, tá? Porque está em inglês. E aqui, basicamente, isso aqui é bem importante, tá? Principalmente tipo, quando vocês vão fazer um investimento, por exemplo, no mercado imobiliário, ali, vão comprar um imóvel para poder usar de aluguel e tal. E ela avalia o quê? A viabilidade do projeto, onde a gente vai usar o VPL, por isso que eu ensinei vocês antes, para um fluxo de caixa futuro. E aqui a gente vai considerar como se o VPL fosse zero. Aqui a gente vai considerar como nulo esse valor presente líquido, como se ele não tivesse ali. Então vamos pegar aqui um exemplo, porque isso aqui eu prefiro explicar para vocês já tendo um exemplo pronto e interpretar com vocês. A gente tem um projeto que precisa de um investimento de 500 mil. Ok? Ok. E ele tem na previsão, ele está prevendo que vai gerar em um ano 75 mil de fluxo de caixa. Beleza? Beleza, vamos lá. A gente bota os 50 mil CHS, porque está saindo o valor, está saindo esse valor da minha conta, do meu colchão onde eu boto dinheiro. Onde eu tenho meu dinheiro, ele está saindo e indo para esse projeto. Então, CHS negativo. GCFO para dizer que, para HP, que esse é o valor inicial que eu estou investindo. E aqui a previsão de eu receber 75 mil em um ano. Então, só uma vez a gente vai botar 75 mil GCFJ, que é o único fluxo de caixa que eu estou recebendo. Investi 50 mil, recebi 75. Não foi, sei lá, mil, até chegar no 75. Não, foi 75 numa botada só. Então eu vou botar aqui, apertar F e RR. Deu 50% de taxa interna de retorno. O que significa o 50%? O 50% é, eu investi 50 mil, ele me retornou 75 mil, e a diferença disso é 50% do valor investido. Ou seja, ele não só, o projeto se pagou com os meus 50 mil, como ainda me deu de lucro 25. Por isso que aqui é 50, tá? Os 50% aqui faz alusão aos 25 mil que eu estou recebendo, que foi 75, né? 50 mil mais 25 mil, fecha os 75 que eu recebi. Aqui foi basicamente o que eu disse, só que de uma forma mais curta, porque eu não sei ser breve. Aqui, outro exemplo interessante também, e nesse aqui é o contrário, tá? Eu investi um dinheiro, recebi mais dinheiro, mas a minha taxa interna de retorno saiu no preju.
Por quê? Porque eu investi 10 mil, recebi em 3 anos 2 mil, 1.500 e 3 mil reais, e perdi, ou seja, o investimento não só não se pagou, como eu perdi 17,61%. Então é basicamente isso que a taxa interna de retorno quer nos mostrar. Ela quer nos mostrar o quanto foi-se perdido ou ganhado além do pagamento daquilo. Então, que nem eu disse antes no primeiro exemplo. Se eu investir 50 mil, ganhei 50% disso, ou seja, metade de 50 é 25, se eu ganhei 25 mil, eu estou recebendo de volta 75 mil. Por isso a minha TIR é de 50%. Eu recebi de volta o valor inteiro mais a metade do que eu investi. Por isso é 50% ali. E eu ganhei 75 mil. Agora o cálculo da rentabilidade, isso aqui é o mais tranquilo, tá? É o mais fácil. É o principal cálculo para qualquer investimento, tá? Que vocês vão usar. Então vamos botar aqui, né? Melhor a gente mostrar já na prática. Se eu comprei um imóvel a 100 mil reais e receber 1.200 de aluguel, quanto que eu ganhei de rentabilidade? Lucas, mas no aluguel tem imposto de renda, não sei o quê. Vamos fingir que não? Vamos dizer que eu recebi 1.200 e acabou? Vamos considerar isso aí. Então eu recebi 1.200. Se eu recebi 1.200 e o imóvel vale 100 mil, quanto eu ganhei em cima desse imóvel? 1.200 divide por 100 mil e multiplica por 100 para botar na porcentagem. Esse mês eu ganhei 1,20%. Essa é a minha rentabilidade, 1,20% ao mês. Lucas, mas e se tu vende o aluguel? Se tu vende o aluguel. Se tu vende o imóvel, a rentabilidade muda? Muda porque depende do valor que tu vende, e aí é outra história. Mas pegando aqui esse exemplo simples de aluguel, se tu gastou num imóvel 100 mil reais e recebeu 1.200, tua rentabilidade por mês é 1,20%. Não tem muito o que explicar aqui, tipo, é literalmente isso. Eu botei essa parte mais para vai que alguém não sabe, tá? É uma coisa que eu acho que tipo, todo mundo já tem conhecimento, mas só para nivelar a rapaziada toda e a mulherada também, a gente bota ali esse conteúdo. A rentabilidade real, essa aqui fica mais interessante. Opa. É o seguinte, a rentabilidade, ela é aquilo que eu mostrei, é o quanto eu ganhei em cima do investimento. Porém, a gente tem uma coisa chamada inflação, que é o IPCA, né? E ela tá comendo nosso dinheiro sem a gente ver. Por isso, se eu tenho, por exemplo, um CDB, ok, que tem imposto de renda retido na fonte, quando eu recebo o dinheiro, meus cachorros estão gritando a louco agora. Mas se eu tenho imposto de renda, eu reduzo o imposto de renda e tenho a rentabilidade total, certo? Não. A rentabilidade real é diferente. Então vamos pegar esse exemplo. Eu tenho o CDB que tem imposto de renda, ok? O CDB me diz que vai. Vamos botar aí que ele tem uma taxa pré-fixada, né, uma taxa já definida, de 12%. Ah, Lucas, eu ganho 12% ao ano aqui, por um ano. Ok, 12%. Tira o imposto, vamos inventar aqui, que fica 10%, tá? Pô, Lucas, ganhei aqui, ó, era 12%, minha rentabilidade bruta. Mas aí eu tirei o imposto de renda retido na fonte e ficou 10%. Pô, essa é a minha rentabilidade real. Não, essa é a sua rentabilidade líquida. Agora a gente vai tirar a inflação disso com essa fórmula aqui, e aí sim vai ter a rentabilidade real. Então, e também usam para rentabilidade bruta, usam o nome rentabilidade nominal, tá? Mas enfim, não estamos falando disso agora. A fórmula para rentabilidade real é essa daqui, basicamente. Independente, tá? Independente de capitalização simples, composta, é isso aqui. Vamos achar o fator. E por que independente de capitalização simples ou composta? Porque no Brasil tudo capitalização composta. Simples vocês não vão usar aqui. Eu ensinei para vocês porque sim, como eu disse, Estados Unidos usa praticamente capitalização simples para tudo. Mas a gente aqui usa composta. Então, a fórmula é essa. Tu vai pegar o juro nominal, que é aquele juro, né? Teve 12%. Aí reduziu o imposto, teve 10%. Esse aqui é a rentabilidade nominal. Perdão, até que antes eu falei errado. A rentabilidade nominal é essa aqui depois do imposto. Porém, eu ainda tenho que tirar da inflação. E aqui a gente vai fazer isso. Então vamos pegar o exemplo. Ó. Uma aplicação financeira rendeu, depois de deduzidos os impostos, 12% ao ano. Enquanto isso, a inflação foi de 10%. Ou seja, se eu não desconto. Eita! Se eu não desconto a inflação, na minha cabeça eu ganhei 12%, mas na verdade não ganhou 12%. 12% ao ano e 10% de inflação.
Eu vou, aqui é 0,12, 0,10 porque eu dividi por 100, né? Eu tirei da porcentagem e apliquei a fórmula normalmente. É só encontrar o fator de cada um, que é aquilo que eu falei, um mais a taxa, e divide um pelo outro e tira do fator. Ou seja, 1,018 é o fator da minha rentabilidade real. Tiro ele do fator, fica 1,81. Ou seja, o meu investimento de 12%, ele não só acompanhou a inflação ao longo do tempo, como ele a superou e me trouxe de rentabilidade real 1,81. Por isso que é importante vocês usarem esse cálculo da rentabilidade real quando forem investir. Porque vocês podem ver assim e falar, nossa, rende X% do CDI, maneiro. Aí tu vai fazer o cálculo da rentabilidade real e dá negativo. Então, cuidado com isso, gente. Façam cada passo da rentabilidade, ok? Vê a bruta, ali onde ele fala assim lá, esse CDB rende 12% ao ano. Ok, 12%. Tira dos impostos, fica, sei lá, por exemplo, 10%, por rentabilidade líquida, barra nominal, né? De 10%. Então, é isso que eu ganhei? Não é isso que tu ganhou. Vamos lá para a rentabilidade real. Isso aqui é o que tá, os 10% é o que cai na tua conta. Mas o que a inflação comeu disso, tu descobre aqui na rentabilidade real. Agora, alguns conceitos que, para quem não é da contabilidade, isso aqui tem que saber, tá? Porque vocês vão ver, até na aula de fundamentalista, né, e evaluation, os demonstrativos contábeis, vocês sempre vão ver esses termos aqui, até no mundo dos investimentos, vocês vão ver direto a palavra ativo sendo usado, e eu sei que para algumas pessoas da quinta série é um pouco difícil não rir lendo essas palavras, mas eu juro, se controlem um pouco, pelo amor de Deus. E aqui a gente vai ter os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo, para uma empresa, tá? É basicamente um bem ou direito do qual tu espera benefício econômico futuro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando vocês fazem um investimento, contratam uma caderneta de poupança, fazem um título de capitalização, pegam um CDB, uma LCI, uma LCA, compram uma ação, o que vocês estão esperando não é benefício econômico futuro, não? Vocês não estão esperando ganhar dinheiro? Então, o ativo é basicamente isso para a gente. Investimento para a gente é um ativo. Pro banco, não, para a empresa, um ativo pode sim ser um investimento financeiro, não um produto financeiro, como pode ser comprar um prédio novo para fazer uma sede, ou então comprar novos veículos para fazer entrega. Tudo isso é um ativo. Comprar uma nova marca, uma patente de marca também é ativo. Tudo isso aqui se engloba no ativo, tá? E lembrando, ele é bem ou direito, não tem que ser um bem físico, tá? Pode ser um direito também, sem problema nenhum. O passivo é obrigações com terceiro, vulgo me paga caloteiro, que é o empréstimo e financiamento, ou seja, aquele financiamento do carro que está quase indo para o Serasa, entra aqui nos passivos. Não é um empréstimo financiamento ou algo assim que a empresa tem com ela mesma, é só com terceiros, é só tipo, fui no banco, peguei um empréstimo, tem um passivo com o banco já. Então entra aqui. E o patrimônio líquido é basicamente o capital próprio da empresa. O que isso quer dizer? Se tu pegar qualquer balanço patrimonial, procura uma hora, o nome de uma empresa e do lado, balanço patrimonial, e tu fizer o total do ativo menos o total do passivo, sempre vai dar o patrimônio líquido. Sempre vai dar o valor do patrimônio líquido, que é basicamente o que a empresa tem, que ela investiu de investimentos, menos o que ela está devendo. E sim, tem como ter patrimônio líquido negativo, tá? Mas não é nem um pouco comum. Enfim, ali vai estar lucros, vai estar reservas, vai estar o capital social da empresa, né? Que é o capital que os sócios estão colocando. Basicamente é o capital próprio da empresa, não tem muito o que dizer, na verdade. Benchmark, esse aqui é brabo, esse é brabo. O benchmark ele é basicamente o índice de referência para aquele investimento na tua carteira, para aquele ativo. Vamos usar esse termo já que a gente já aprendeu, né? Então, vou dar um exemplo. Toda hora vocês devem estar. Quem já fez os stories da liga ali, já deve ter visto no fechamento de mercado aquelas notícias de. Alguém já deve ter falado assim: não, é que hoje o Ibovespa. Não, daquele jeito, né? Daquele jeito formal, assim. Hoje o Ibovespa fecha em menos 0,75 pontos. E vocês não entendem nada do que estão falando, né? Eu sei bem como é. Então, o que isso quer dizer é que o Ibovespa, ele é o benchmark das ações. Ele é o índice de referência das ações. O que isso significa? Significa que as empresas mais líquidas do Brasil
estão nesse índice de referência. Ou seja, eu escrevi referênica. Eu achei que estava certo, eu refiz isso aqui 2 vezes e eu deixei passar, meu Deus. Enfim, eu vou arrumar depois. Mas as empresas mais líquidas do Brasil estão aqui na Ibovespa. Empresa líquida, tá? Basicamente é o seguinte, eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas não tem problema, tá? Quem tiver que sair, pode sair, que depois eu dou a presença sem problema nenhum. Eu sei que eu tô me alongando aqui um pouco. Mas o Ibovespa é basicamente o quê? As empresas mais líquidas, ou seja, as empresas mais negociadas, que têm mais facilidade em serem convertidas em dinheiro depois, estão no Ibovespa. Se o Ibovespa caiu 0,75, quer dizer que as empresas mais líquidas do Brasil tiveram uma queda, em sua maioria. Porque se fosse minoria, o índice não ia cair como um todo, ele ia ainda se manter. Mas se a maioria caiu, então o índice cai. Por isso que ele é o de ações. A gente tem também o equivalente a fundos imobiliários, que é o IFIX. Na renda fixa, a gente vai usar o CDI, por quê? CDB, LCI, LCA, e quem não tem ideia do que isso significa, a próxima aula é sobre isso. São basicamente indexados geralmente a CDI, ou IPCA também pode ser, mas geralmente a CDI. O CDB é quase sempre a CDI, tá? Basicamente. Que é o índice principal da renda fixa, é o benchmark da renda fixa, vou usar o termo benchmark. Eu vou parar de usar índice de referência, porque todo mundo usa benchmark. O da inflação, que nem eu disse, o IPCA não é a inflação oficial do Brasil? É. O GPM não é a inflação do atacado? É também. O INCC não é a inflação dos produtos de materiais de construção? É, então também é inflação. Esses todos são índices de referência da inflação. Da taxa de juros é a Selic, ou seja, Selic sobe, eu subo também, Selic baixo, eu também baixo, Selic manda, eu obedeço. Sempre assim. Empresas ESG, empresas mais ecologicamente sustentáveis, com governança corporativa boa, etc. Então, no ISE, que é um índice da B3 também. A gente tem aqui o IMA-B5, tá? Que é um índice da Ambima, que ele é bem interessante porque ele pega, e quem não sabe o que é Tesouro IPCA, a próxima aula é sobre renda fixa, tá? Então vai estar lá, não tem problema, vocês não saberem agora. Mas ele pega a média dos tesouros IPCA com vencimento até 5 anos, por isso é o IMAB-5, e faz ali o índice dele. Esse índice é muito bom, tá? Para quem quer investir em inflação, é muito bom de tu tentar comparar, ele é bem bacana, tá? Ao invés de tu tentar comparar com o IPCA, compara também com o IPCA e com o IMAB-5, é bem interessante. Eu vou ser sincero com vocês contra uma coisa, tem vários outros, então eu botei aqui os principais. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, gente. Padrão, assim, na prática. Índice de renda variável é meio ruim de analisar. Por quê? Eu vou falar da minha especialidade, que é fundos imobiliários, ok? Fundo imobiliário no IFIX. O IFIX deve ter 300 e cacetada, 400 alguma coisa de fundos imobiliários dentro dele. Que a lógica é a mesma, fundos mais líquidos da bolsa. E, de novo, liquidez, que é isso que eu estou falando de empresa líquida, fundo líquido. Liquidez é a facilidade que um ativo tem de se tornar dinheiro. Então, se, por exemplo, eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas eu tenho um investimento que ele só vai vencer daqui 20 anos e eu só posso tirar o dinheiro de lá quando ele vencer, putz, eu não tenho liquidez nenhuma. Só vou tirar daqui 20 anos. Agora, se ele fosse, olha, ele vence daqui 20 anos, mas eu posso tirar a qualquer momento, putz, altíssima liquidez, porque eu posso tirar quando quiser. A lógica é essa, entendeu? Não é como se fosse um imóvel. O imóvel não tem liquidez, porque eu vou ter que vender. Mas eu posso ter que vender abaixo do preço que eu comprei para poder vender logo. Ou eu posso manter o preço e esperar anos para vender. Então, é realmente complicado. Mas, enfim, voltando à explicação que eu ia dar, é o seguinte. Índice de renda variável, gente, é meio ruim de analisar porque, por exemplo, ó, pegando fundos imobiliários, que é a minha especialidade. Nos fundos imobiliários, o principal é difícil, cara. Ninguém gosta de fazer especulação com FIIs, que é fundo imobiliário. O pessoal gosta de fundo imobiliário pela renda, porque ele paga renda passiva todo mês, renda passiva mensal ali. O que acontece? O IFIX, ele considera o que para rentabilidade? Ele considera o retorno da cota, ou seja, se a cota valorizou ou desvalorizou, e o rendimento. Só que aí é que tá. Eu não quero saber se a cota valorizou ou não desvalorizou, amigo. Eu quero saber do rendimento. Tem índice para isso? Não. Só o IFIX, que não leva em consideração isso. Então, se, por exemplo, tem uma rentabilidade nos rendimentos, tá? De 12% de um fundo, da maioria dos fundos, putz, bacana. Mas aí a maioria tá desvalorizando por qualquer motivo que seja, por uma notícia besta, por qualquer coisa.
Está desvalorizando 25%. O índice está negativo. Sem lógica nenhuma, também acho. Ibovespa é outro, mesma lógica aqui, ele pega os dividendos, mais a valorização ou desvalorização das ações, também não vejo muita comparabilidade aqui, sinceramente. Então, a lógica é, pensa comigo, se no IFIX tem 400 e tralalá de fundo imobiliário, e desses fundos, e desculpa, mas é a realidade, uns 50 prestam, no máximo uns 60, me diz, se de 450 presta, quer dizer que a maior parte do índice, é dominada por fundos ruins. E aí, o que que acontece? Se o índice vai mal, todo mundo já fica, não, fundo imobiliário é uma porcaria. Não, não é. Tu tá pegando a média de tudo. Não tem como fazer uma comparação decente com isso. A mesma coisa com o Ibovespa. Deve ter 50 ações ali que presta. E o resto é aquilo. Varia muito do cidadão olhar e falar se é para ele. E aí o que que acontece? Simplesmente ele vai fazer uma comparação num índice onde a maioria dos ativos, vai estar, por exemplo, caindo por falta de qualidade, ou por alguma notícia, ou por alguma coisa, e não vai estar fazendo uma comparação tão bacana. Então, eu gosto sempre de fazer o quê? Eu comparo com outras coisas, tá? Eu comparo, por exemplo, vamos falar de ações, tá? Ação de banco. Eu não comparo como a minha ação performou no Ibovespa. Eu comparo como a minha ação performou no segmento bancário. Então, eu tenho ação do Santander, eu vou comparar com a ação do Itaú, vou comparar com Itaúsa, vou comparar com Bradesco, vou comparar com outras ações de outros bancos. Não com o Ibovespa, porque lá vai ter o quê? Vai ter Taesa, que é energia elétrica, vai ter Gol, vai ter outras ações. Enfim, vai ter outras ações que não tem nada a ver com o meu segmento, eu vou ficar ali vendo e falar, putz, energia elétrica subiu bastante, hein, mas a minha carteira tá baixa. Putz, a tua carteira só tem o quê? Pô, só tem banco. Qual o sentido? Tá analisando um ovo e uma maçã, amigo. Não faz sentido, não. Com o fundo imobiliário, mesma coisa. O fundo imobiliário ele é por segmento. Então, tem segmento logístico, de shopping, prédio comercial. Não vai analisar uma carteira, parte, tipo, de prédios comerciais que tu tem com o IFIX. Tu vai analisar com os pares dele em prédios comerciais. Logística, a mesma coisa. Tu vai usar fundo de logística com fundo de logística, não com fundo de shopping, não com IFIX. Renda fixa aqui, gente, no geral inflação, isso aqui é de boa, tá? Pode usar o CDI para analisar renda fixa numa boa, IPCA. Se, se a tua renda fixa, se o teu título é de acordo com o CDI, compara com o CDI. Se ele é com o GPM ou IPCA, faz com o GPM ou IPCA, sem problema algum. Rating, ele basicamente é uma nota, tá? Que é determinada para um ativo, ou empresa, ou país, tá? Tudo basicamente tem um rating, seja o CDB do bancão, o país onde está o bancão, tudo tem um rating. O Brasil, inclusive, tem rating, os Estados Unidos tem rating, o Tesouro dos Estados Unidos tem rating, os títulos públicos do Brasil tem rating, privado também, tudo tem rating. E basicamente eles são definidos por 3 empresas, tá? Gigantescas aqui no mundo, que é a Moody's, a S&P, lembrando que para quem conhece o S&P 500 não tem nada a ver esse S&P com o S&P 500, e a Fitch. Ela, sempre que vocês forem ver rating, sempre vai ser alguma dessas aqui que deu a nota. Sempre vai ser uma dessas 3. Aqui, para quem quiser estudar melhor sobre isso, e até pode usar de comparação, tipo, Lucas, eu vi na minha corretora um título aqui, rating AAA, o que isso quer dizer? É da S&P, né? Vou ver aqui. Bacana, um título Prime, que é um título bem embolado, assim, bem bom, assim. Então, eu deixo aqui a imagem para vocês poderem analisar tranquilo. E lembrando, tá, que segundo a relação risco-retorno aqui, uma coisa é contrária à outra, ou seja, quanto melhor a nota, mais seguro é o título. Mais seguro o título, menos retorno ele tem. Então, um título A- aqui na S&P, que é grau médio elevado, ó, ele sim, ele vai pagar melhor que um título AAA. Porque não faz sentido eu assumir mais risco sem ter mais retorno. Mas aqui eu tenho maior segurança de que eles vão me pagar. Então, essa é a lógica que vocês têm que pegar, entendeu? Aqui, como vocês estão vendo, né? A Fitch e a S&P são bem parecidas, para não dizer que é quase igual. Enquanto que aqui a Moody's, ela tem todo um padrão diferente, né? Então, eu recomendo sempre vocês darem uma olhada aqui e no título ou no ativo que vocês estão vendo ali para comparar essa parte do rating.
Pelo menos, tipo, nas corretoras sempre tem o rating ali, quando é um título de renda fixa, bem tranquilo de ver. E se não me engano, eles botam também quem foi a pessoa, a empresa que deu esse título para eles, esse rating. Então, fica aí para vocês analisarem depois. E liquidez, que nem eu falei, liquidez antes é a facilidade de um ativo virar dinheiro. Então, se vocês têm um imóvel e querem vender ele logo, vocês vão ter que baixar o preço para ele ter maior liquidez, para poder vender logo. Se vocês têm um CDB que só pode ser tirado daqui 20 anos no vencimento, só pode ser resgatado o valor daqui 20 anos, ele não tem liquidez nenhuma, porque vocês só vão tirar daqui 20 anos. Ah, mas e se ele tem vencimento, ele só vence daqui 20 anos, mas eu posso resgatar a qualquer momento? Pô, perfeito. Pode resgatar a qualquer momento, tem alta liquidez. Que é o que a gente chama aqui ó, de liquidez diária, que é um ativo que pode ser liquidado a qualquer momento. Ativos de liquidez diária, que nem, por exemplo, que eu falei, um CDB de liquidez diária, eles são, inclusive, ativos bacanas para se estudar, para colocar numa reserva de emergência. Porque o ativo é liquidado a qualquer momento. Teve emergência? Ai, é que eu estou usando anel, aí doeu. Mas aqui, se eu tenho um ativo que pode ser retirado do dinheiro a qualquer momento, eu basicamente tenho uma reserva que eu posso tirar a qualquer momento, e enquanto eu não tiro, ela fica rendendo para mim, o que é bem bacana. Aqui a sugestão para estudo posterior, quer dizer, estudo superior, mas nada a ver. Eu vou dar um rapidão aqui em cima disso, tá? Não vou me alongar muito, porque eu já tô me alongando, já é 6h42, pelo amor de Deus. Política monetária e fiscal são bem importantes para a SE. A política monetária é bem mais que a fiscal, tá? A fiscal é basicamente a parte da relação governo e imposto, então sempre que falam, tipo, o governo vai ter que diminuir o IPI, o ICMS, ou o governo vai ter que reduzir gasto, política fiscal. Política monetária tem 4 instrumentos da política monetária que são usados, que é a taxa Selic, ou seja, quando ela sobe, então tem uma coisa importante de eu dizer para vocês. A taxa Selic ela tem uma relação com o IPCA, que é o seguinte, ó. Vamos supor uma situação, eu vou explicar para vocês agora o que é o ciclo da Selic, tá? Para vocês entenderem. A Selic, ela existe para conter a inflação, para controlar a inflação. Então, vamos supor, por exemplo, a inflação, os dois estão ali, né, 0 a 0, e aí a inflação está ali também zerada. O povo vê que a taxa está baixa, a inflação está baixa, o pessoal vai fazer o quê? Vai comprar, vai pegar empréstimo para comprar aquele Kindle que ele quer tanto, para pegar financiamento para comprar um carro, empréstimo ali para fazer uma reforma na casa, e aí o consumo aumenta, o consumo aumenta, o consumo aumenta, e vai aumentando aqui também a inflação. Vamos botar aqui, a inflação aumenta. O governo vê isso e fala, putz, tá aumentando muito, vai ficar descontrolado desse jeito e vai gerar hiperinflação. O que a gente vai fazer? Vamos lá, vai o Copom numa reunião dele e diz, gente, vamos subir a taxa Selic para... Vamos supor que a inflação tem 5%, taxa Selic, 7%. Ok, a inflação continua indo na medida do que dá, né? Aí eles falam aqui, putz, voltou para 0 a 0. Aumenta de novo para 10%. Pô, 10% já é muito. O pessoal começa a não querer pegar empréstimo para comprar Kindle, a não querer pegar financiamento para comprar carro, e aí vai diminuindo o consumo, vai diminuindo o consumo, vai diminuindo. A Selic vai ficar por algum tempo para o consumo continuar diminuindo, e eventualmente o Copom vai olhar e falar, putz, não precisa mais ter uma Selic tão alta. E vai aos poucos e diminuindo, que é o que acontece hoje, tá? A situação atual é essa. A Selic está aos poucos diminuindo. E aí, quando ela estiver baixa de novo, o pessoal vai olhar e falar, putz, o juro baixou, eu vou pegar um financiamento para comprar aquele chevetão que eu tô querendo. E aí vai lá, o consumo e aumenta de novo, a taxa Selic aumenta e ficamos nesse ciclo. Por isso, a taxa Selic é um instrumento para controle da política monetária, tá? Basicamente, é para fazer esse controle do IPCA. E nisso aqui tem duas políticas diferentes, tá? A expansionista e a restricionista. A expansionista é o governo virando e falando, eu quero que o Brasil consuma mesmo, produza, faça e aconteça. A restricionista é, pera lá, gente, calma lá, acabou a brincadeira, segura um pouco aí. Então, quando eu aumento a taxa Selic e o pessoal começa a diminuir o consumo, o que é isso? Uma política restricionista. Quando eu diminuo para o pessoal poder consumir mais, é uma política expansionista. E aqui na política monetária, além da taxa Selic, a gente tem taxa de redesconto, a gente tem operações em open market
E a gente tem também depósito compulsório. Eu não vou me alongar, porque eu já estou me alongando muito, então vou só passar por cima aqui da maioria das coisas. Sistema de amortização é sistema de amortização para empréstimos, financiamentos e tal. O saque aqui não é serviço de atendimento ao cliente, é sistema de amortização constante. Então, sempre a parcela desse empréstimo vai ser constante, vai ser a mesma coisa. O que muda é os juros. E na Price, ela é bem fácil de fazer, por quê? Porque na HP12C, quando vocês usam um modelo daquelas teclas que tem PV, FV, I, N, PMT, a Price já é calculada automaticamente. E tem o sistema de amortização americano, que é o mais caro e quase não é usado no Brasil. Esses dois são os principais que a gente usa, tá? A gente viu a TI, e aqui tem a TIM, que é a taxa de retorno modificada também, que a gente vai usar para poder incluir na TIR o seguinte, o custo médio de capital ponderado, que é esse WACC aqui, custo médio de capital. E eu não vou explicar muito porque a gente já está sem tempo. Clearing House é basicamente as casas de liquidação. Como é que eu explico isso? Nos títulos públicos federais, vocês vão ver isso melhor na próxima aula, mas eles basicamente são liquidados para pessoa física no Tesouro Direto ali e para pessoa jurídica no Selic, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, o Selic, o sistema Selic, ele é a clearing house do título público federal. Por quê? Porque é ali onde vai ser liquidado, ali onde vai acontecer a operação. Quando a gente faz alguma coisa na B3, a clearing house é a B3. Então, é basicamente isso. O WACC, ou Weight Average Capital Cost, ou custo médio de capital ponderado, é basicamente o seguinte, uma empresa ela precisa captar recursos de terceiros, tá? E aí ela faz uma debenture, por exemplo, que é basicamente uma dívida onde as pessoas podem pagar e a empresa depois vai pagando um jurinho para ela. Para abrir essa debenture, para fazer todo esse processo de captação, vai ter um custo que eles vão ter que pagar por investidor. Esse custo é o custo médio de capital, que eles vão ter que pagar para cada pessoa que está financiando eles. O cupom é basicamente o seguinte, tá? Vamos supor que tem dois investimentos iguais, os dois rendem 12% ao ano. E aí, um deles só te paga o rendimento no fim desse ano. Ele rende por um ano, no fim do ano ele te paga isso tudo. O rendimento mais o valor investido. Agora, imagina um segundo título igual, mas ele tem cupom. O que significa? A cada mês, aqui o exemplo é mensal, tá? Mas o cupom pode ser semestral, bimestral, enfim. O tempo é determinado do investimento. Eu vou te pagar o teu capital mensalmente. E no final eu te pago ali o que sobrou no final do ano. Pode ser? Pode ser. Então todo mês ele paga um cupom e no final ele paga todo o restante do título. Duration e duration modificada é basicamente o seguinte, duration é diferente da duração do vencimento. Então vamos supor que, por exemplo, um título tem o vencimento para daqui 5 anos, mas ele paga cupom. Paga cupom a cada 6 meses. O que isso quer dizer? No cálculo da duration, que tanto a duration quanto a modificada, ela tem um cálculo, assim como o WACC também tem uma fórmula, tudo aqui tem cálculo. A duration do título vai ser menor. Por quê? Vai ser menor que 5 anos. Porque eu estou recebendo cupom. Eu não vou receber o valor inteiro lá no final. Eu estou recebendo já aos poucos, então eu vou receber menos lá na frente. Ou seja, o meu duration é menor que os meus 5 anos de vencimento. Lucas, mas e se o título não tem cupom? Qual que é o duration dele? O duration é igual ao vencimento. Quando não tem cupom, o duration e o vencimento têm exatamente o mesmo tempo. Mas se tem cupom, o duration é sempre um pouco menos. E tem a fórmula, tá? Para vocês procurarem isso aqui. E a modificada também. E por fim, meu Deus do céu, tem que tomar uma aguinha, peraí. O risco de reinvestimento é o seguinte, vamos supor que eu tenho um título que me paga o IPCA mais 6% ao ano. Ok? Ok. E esse título dura 10 anos. Depois de 10 anos, eu consigo outro título que pague IPCA mais 6? Se eu não conseguir, então aconteceu o risco de reinvestimento, que é o risco de eu reinvestir esse dinheiro nas mesmas condições do qual eu investi em primeiro lugar. Então, se eu investir IPCA mais 6%, qual que é o risco de eu não conseguir lá no futuro?
esse título com essa rentabilidade de novo. Então, basicamente, isso o risco de reinvestimento, tá? Gente, era isso. Eu me alonguei bem mais do que eu achei que ia dar aqui. Mas, enfim, obrigado pela paciência. Ai, ai, eu tô quase sem voz. Eu sei que eu tive que atropelar umas partes ali, me desculpa. Eu vou dar uma corrigida no slide ali depois, pra ficar tudo de boa. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu sei que eu falei meio rápido e ficou meio confuso algumas coisas, mas ficou alguma dúvida aí? Por enquanto não, imagino eu. Vocês vão ter dúvida na hora de fazer a carteira, imagino. Então, por agora, deixa eu só parar a gravação aqui.